Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva aqui pelo Fator Político BR. Hoje conosco o deputado federal, o delegado Fábio Costa, que é de Alagoas, do PP. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite, deputado. Eu que agradeço, Berenice, pelo convite, estar participando aqui contigo desse bate-papo, do teu programa, que já é um grande sucesso, Fator Político. Estou à disposição para a gente conversar aqui e debater sobre qualquer tema que você queira abordar acerca dos temas relevantes para o Brasil nesse momento. Vamos lá, então. Vamos começar falando a respeito da CPI, do MST, porque o senhor integra essa importante comissão parlamentar de inquérito e como a sua experiência de delegado deve ter essa percepção melhor até mesmo do que a minha. Como que o senhor enxerga a atuação, né, dos membros que estão ali, que são da base aliada ao governo? Eu pergunto isso porque parece que há uma tentativa de tumultuar, né? Toda sessão tem um bate-boca, tem gritaria. Será que eles estão tentando blindar os investigados? Sem dúvida nenhuma, Berenice, é uma estratégia muito clara por parte dos aliados do governo, da base governista, que tem uma intenção e uma finalidade muito clara de tumultuar as reuniões da CPI, não é? Eles causam toda votação que a gente vai fazer, toda discussão que é enfrentada lá naquela CPI, um tumulto muito grande, desproporcional por parte desses integrantes. Eles têm esse intuito muito claro e é uma estratégia bastante conhecida deles, inclusive algumas deputadas acionaram o presidente da CPI no Supremo Tribunal Federal, alegando cerceamento de fala, enfim, alegando coisas que efetivamente não acontecem. O que a gente percebe, e eu já presenciei, Berenice, é que algumas deputadas, infelizmente, elas têm toda a liberdade para apontar, para colocar o dedo na cara dos parlamentares, para gritar com os parlamentares, para xingar os parlamentares, mas no momento em que se coloca um argumento de que aquela determinada fala não cabe ali naquele momento, elas usam o argumento de que são mulheres e que estão tendo o seu direito cerceado de fala, o que efetivamente não acontece. Então, elas podem fazer absolutamente tudo, utilizar todo o arsenal que elas têm disponíveis ali na CPI, mas quando a gente tenta colocar ordem ali, e eu estou atuando também na vice-presidência, a gente percebe de maneira muito clara esse artifício para tumultuar aquela sessão. Agora, eu tenho uma expectativa muito positiva, eu acho que os brasileiros também, Berenice, de que essa CPI seja talvez uma das únicas em que a gente vai conseguir um resultado efetivo e concreto ao final dos trabalhos dessa comissão. A gente pretende, sim, descobrir quem são os financiadores desses movimentos criminosos de invasão de terra. A gente pretende também, ao final dessa CPI, com a responsabilização dessas pessoas, também apresentar e propor um projeto de lei, um arcabouço legal robusto para que a gente possa encerrar e acabar de uma vez por todas com esse movimento criminoso que aterroriza o campo, aterroriza as famílias e, enfim, acaba trazendo instabilidade para um segmento importantíssimo, crucial, fundamental para a nossa economia, que é o setor do agronegócio. É isso aí. Inclusive, há uma grande expectativa para o retorno, após agora o recesso parlamentar, o retorno das sessões, porque a primeira oitiva, o presidente da CPI, o tenente-coronel Zucco, garantiu que será o José Rainha, né, conhecido aí por liderar o MST. Depois disso ele criou seu próprio movimento, inclusive está preso preventivamente por suspeita de extorsão de fazendeiros, e agora deve ser ouvido na CPI. Mas o STF agora vai decidir um pedido que encaminharam, aí a defesa do José Rainha encaminhou um pedido solicitando que ele não precise depor na CPI, ou que, se ele fizer isso, se ele comparecer, ele tem o direito de ficar em silêncio. É estranho, delegado, porque assim, José Rainha ele não tem foro privilegiado, no entanto, recorre ao Supremo. O que isso significa? Será que ele está com medo de comparecer nessa CPI? Sem dúvida nenhuma. José Rainha, que foi indiciado e preso preventivamente por extorquir produtores rurais quando das invasões e, enfim, praticava
extorsões para que eles pudessem desocupar aquelas terras. Ele foi alvo de uma investigação muito contundente, muito aprofundada da Polícia Civil de São Paulo e foi preso em razão dessas extorsões. Então, ele tem muito a falar na CPI de como funciona esse movimento, de como é o modus operandi do movimento sem terra e de todos os afins, né? Seja qual for a nomenclatura que eles adotem e mudem para, muitas vezes, se desvincular de um nome que já está conhecido aí por parte da polícia. Mas é muito estranho, de fato, o Zé Rainha, que é envolvido historicamente nessas questões dos movimentos sem terra, procurar o Supremo Tribunal Federal para, de alguma forma, não prestar os esclarecimentos devidos que toda a nação brasileira precisa ouvir e saber o que, de fato, está por trás desse movimento. Pois é, vamos aguardar aí qual será a decisão do STF em relação a isso. Bom, mas falando agora a respeito um pouco mais sobre o seu estado, o estado de Alagoas, né? O senhor fez uma grave denúncia relacionada ao governador Paulo Dantas, né? Há uma suspeita de fraudar concursos para delegado, não é isso? Poderia comentar um pouco mais sobre essa denúncia e aproveitar também já para trazer um pouco mais sobre o cenário político em Alagoas, até porque o senhor é do PP, que é do partido, o partido do presidente Arthur Lira, que tem como um grande adversário ali no Congresso Renan Calheiros, né? Então, se puder abranger toda essa questão, não só da denúncia dessas fraudes em concursos, como também o cenário alagoano na política. Berenice, vamos contextualizar um pouco essa questão dos concursos aqui em Alagoas. A gente sabe que a cada ano que passa, menos fraudes acontecem em concursos públicos. Isso é uma tendência normal da evolução, do progresso, de que essas falcatruas, essas máfias, elas vão diminuindo com o passar dos anos. Eu fiz um concurso, meu primeiro concurso que eu fui aprovado foi de soldado do Corpo de Bombeiros aqui em Alagoas no ano de 2002. Eu não ouvi falar e nenhum rumor sequer de fraude naquele concurso. Depois eu fiz o concurso de delegado de Polícia Civil em 2012 e também não ouvi falar de nenhum histórico de fraude no concurso também da Polícia Civil de 2012. Eu fui chamado em 2014. Mas agora, Berenice, estranhamente e coincidentemente, nos últimos anos desse governo atual, a gente tem visto fraudes comprovadas, Berenice, com operações da Polícia Civil, com prisões, tá? Comprovadamente de envolvidos em fraudes nos concursos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de agente da Polícia Civil e de escrivão da Polícia Civil. Para você ter uma ideia da gravidade dos fatos, candidatos que foram investigados e comprovadamente tiveram envolvimento nessas fraudes, eles conseguiram eliminar e estão se formando policiais no curso de formação. Então, candidatos fraudadores que vão ser policiais daqui a alguns instantes. Eu fiz primeiro esse contexto para que você entenda que essa questão das fraudes aqui em Alagoas é real e tem acontecido, infelizmente, em todos os concursos e a gente não consegue explicar por que isso tem acontecido ultimamente. Na verdade, a gente até tem como explicar, mas você sabe que quando a gente não aponta as provas concretas, é melhor que a gente não faça essas afirmações, porque aí depois quem faz a denúncia é quem responde por alguma coisa, e a gente sabe que é isso que está acontecendo no Brasil ultimamente. Mas veja bem, no concurso de delegado da Polícia Civil agora, foi flagrado um policial civil, foi flagrado com um transmissor, tá, em sua mochila. Um equipamento que é utilizado em fraudes, para fraudar, para receber dados, informações, num ponto eletrônico ou em algum outro equipamento, no relógio, para receber esses dados e responder as questões. Esse policial civil, ele é próximo, ele trabalha no gabinete de um político influente aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas, um dos políticos mais poderosos aqui de Alagoas, e também esse policial civil é historicamente aliado e amigo do governador do estado. O que eu falei foi isso. Então, assim, é muito estranho que um policial com tanta influência, que conhece as pessoas mais poderosas e tem proximidade, tem relação de amizade, de intimidade com essas pessoas mais poderosas do estado, seja justamente a pessoa que foi flagrada tentando fraudar o concurso de delegado da Polícia Civil. Então, essa é a gravidade.
Essa denúncia, deputado, o inquérito está em sigilo ou esses nomes já se tornaram públicos? Eu tive acesso ao nome do policial civil e fiz a divulgação do nome do policial civil, porque até então, Berenice, estava acontecendo algo muito estranho aqui, ninguém comentava, só havia rumores de que essa tentativa de fraude tinha acontecido e ninguém falava, ninguém dava notícia oficial de que tinha acontecido. Não recebi as informações e fiz a denúncia. A Polícia Civil, posteriormente, confirmou que esse candidato, que é agente da Polícia Civil, ele foi flagrado com equipamento e foi eliminado do concurso público e, após a minha denúncia, um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos. Agora, veja, a gravidade do fato é a seguinte: um policial civil, ou seja, uma pessoa, um candidato, não vai formar e estruturar um esquema de fraude para beneficiar apenas a uma pessoa. Entendeu, Berenice? Então, essa é a nossa preocupação. Ele foi flagrado, mas pode ser apenas a ponta do iceberg. Pode ser alguém que foi flagrado... Oi? E o governador, o Paulo Dantas, não é isso? Ele estaria envolvido também nesse esquema, numa espécie de jogo de cartas marcadas, como se ele estivesse formando os seus próprios, escolhendo a dedo quem ele quer que faça ali a segurança? Mais ou menos isso? Berenice, eu repito, eu não posso fazer esse tipo de afirmação, tá? As suspeitas, né? Suspeitas. Eu sempre tenho muita cautela com as minhas afirmações, até mesmo pela experiência como delegado de polícia. Em nenhum momento eu posso afirmar, e eu não tenho provas, eu tenho que ser bastante franco, eu sou franco com as pessoas que me seguem. Sempre que há uma teoria da conspiração, eu nunca fomento esse tipo de teoria. Agora, o que eu posso afirmar é o seguinte, de maneira categórica: esse policial é próximo de umas pessoas mais poderosas daqui da Assembleia Legislativa, o deputado mais influente do Estado, e também é próximo do governador do Estado. Então, a desconfiança que eu tenho é que um grupo tenha se formado em torno de algumas figuras aqui do Estado para beneficiar alguns parentes e para que esses parentes, esses amigos dos reis, pudessem ingressar no concurso da Polícia Civil, no cargo de delegado de polícia, um cargo estratégico para qualquer estado da federação. Então, é isso que eu posso dizer, que era um policial influente e que era próximo dessas pessoas. Se há participação de alguma figura política, eu não tenho como provar nessa fase. As investigações, eu espero que elas prossigam de maneira transparente, de maneira séria, de maneira responsável, para que venha comprovar esses fatos. Nós vamos estar atentos à lista de aprovados, porque até agora não houve anúncio de cancelamento ou suspensão do concurso, mas vamos olhar um a um candidato aprovado para ver se esse candidato tenha histórico de estudo em concurso, se estudava, se tinha uma vida, porque a gente sabe que para passar num concurso de delegado de polícia é um verdadeiro sacerdócio. Ou melhor, em qualquer concurso, Berenice, você tem que abrir mão da sua vida social e viver em função dos estudos para o concurso público. Então, não pode ser uma pessoa que tem uma vida normal, que se dedicava a outras atividades e aparece ali na lista de aprovados. Vamos estar muito atentos em relação a essa lista, mas o que eu posso dizer é que esse policial civil, que é influente, que é amigo das pessoas mais poderosas aqui do Estado e trabalha diretamente com essas pessoas, foi flagrada com esse equipamento eletrônico tentando fraudar o concurso público e foi eliminado. Agora, eu não posso dizer nesse momento quem é que está envolvido e quem é que não está. Agora, que precisa ser apurado, precisa. E falando também em relação ao contexto político aqui de Alagoas, o atual governador do Estado é aliado dos Calheiros, né, tanto do senador Renan Calheiros, quanto do senador eleito e agora ministro dos Transportes, Renan Filho. Né? Então, ele, juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa, os Calheiros e o presidente da Assembleia apoiaram esse candidato, eles acabaram vencendo aqui, apoiando o presidente Lula. Então, eles acabaram vencendo o Senado, vencendo o governo do Estado e também obtendo a vitória no governo federal, obviamente, com interesses diretos. Tanto é que o senador Renan Filho está ocupando o Ministério dos Transportes. Eles não fazem as coisas por amor, não. Fazem sempre visando algum interesse político direto. Agora não é segredo para ninguém mais, né, que Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não se simpatizam, né? Não é segredo para ninguém que eles têm aí um
uma profunda divergência. Tá? Isso interferiu, inclusive, na CPMI do 8 de janeiro, porque Renan Calheiros queria uma cadeira ali. Parece que o presidente Arthur Lira exigiu que ele ficasse fora dessa comissão. Na verdade, praticamente todas as pautas importantes e de destaque nacional, a gente acaba observando esse conflito, esse entreveiro entre eles. Mas é uma questão que perpassa por nosso posicionamento. A gente continua, Berenice, tendo muita liberdade e independência por parte do presidente Arthur, que respeita o meu posicionamento, as minhas votações, e eu tenho feito uma atuação defendendo os valores e os princípios que eu disse e afirmei que ia defender durante a campanha, e tenho me mantido fiel e leal a esses princípios, independentemente. Porque, veja, é fácil você defender a direita, defender o conservadorismo quando o presidente está no poder, quando o governador do estado está no poder. Difícil é você continuar defendendo esses valores quando você é oposição, quando você está praticamente isolado, e tudo se torna mais difícil, né? E delicado e perigoso, digamos assim, com tudo que a gente vê ocorrendo no Brasil. Mas a gente continua firme com os nossos princípios, nossos valores, e a gente tem feito isso até o presente momento, vai seguir assim, até o fim. Deputado, inclusive, o senhor é o vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, né? O vice-líder do PP. Como é que o senhor tem visto essas negociações? Porque o PP é um partido, assim, né, considerado de centro, digamos, né? O senhor já tem um posicionamento mais conservador. Só que nessas votações, as pautas que são de interesse do governo, boa parte do PP tem votado junto com o presidente Lula. Qual que é o seu posicionamento? Até porque o seu posicionamento nessas pautas que tivemos aí, que foram votadas, reforma, acabouço, enfim. O senhor tem votado junto com as pautas do governo, assim como a grande parte do seu partido? Não, Berenice, meu posicionamento é muito claro. Veja só, eu costumo dizer aqui em Alagoas que eu não sou um robô, em que eu vou votar sempre contra as pautas do governo. Então, automaticamente, eu estou votando não. Já disse isso. Agora, nas pautas, eu tenho independência para votar conforme os interesses daqueles que confiaram em mim para ocupar essa vaga na Câmara dos Deputados. Então, votei, sim, contra a reforma tributária, que não houve tempo para discussão, muitos setores prejudicados, enfim. Até hoje, muita polêmica em torno dessa pauta. Obviamente, votei contra o PL, o famigerado PL das fake news e outras tantas iniciativas do governo federal que não são iniciativas que vão ao encontro do interesse dos alagoanos e dos brasileiros. Então, meu posicionamento é muito claro em relação a isso. Eu estou sempre votando contra essas pautas que não são do interesse do Brasil. Agora, se o governo federal apresenta uma iniciativa que seja boa para os brasileiros, eu vou votar sim. É isso que eu falei no início desse ponto. Não é porque eu não concordo com o governo Lula, discordo da figura do Lula, da forma de governo que ele faz, não significa que eu vou votar sempre contra. Se tiver alguma pauta que seja positiva, eu tenho independência para votar a favor. Mas, ultimamente, eu não tenho visto esses interesses dos brasileiros sendo alcançados, essas pautas. Muito pelo contrário, aumento de impostos, eles estão visando sempre a arrecadação maior de tributos para gastar mais da forma que querem e fazer militância política, fazer curral eleitoral. É isso que eu tenho visto. Então, fica muito difícil eu apoiar essas pautas e tenho sido, mesmo no PP, mais leal do que vários deputados, inclusive do PL. Eu acho que essa coisa da sigla no Brasil, Berenice, não tem muita... Eu acho que é mais do indivíduo do que da sigla, sabe? Antes era o PSL, né? Agora o PL. Então, amanhã vai ser o qual? O partido que é raiz de direita. Então, eu acho que o partido não tem tanta força para mudar o indivíduo, sabe? Eu acho que essa coisa é bastante individual. E eu, mesmo no PP, eu estou votando com a oposição muito mais do que muitos parlamentares da oposição.
Uhum. Delegado, deixa eu aproveitar Parada. que eu estou falando aqui com um delegado, né, além de parlamentar, e queria saber sua opinião a respeito do novo decreto para regulamentar a posse de armas no Brasil, né, que terá regras mais duras. O governo Lula já prometeu isso e que vai divulgar nas próximas semanas. Ele de imediato já foi ali, suspendeu no primeiro dia de seu mandato os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu queria saber como que o senhor vê essa questão. De fato, é necessário que se coloquem regras mais duras, ou seja, a política desarmamentista do PT, o senhor concorda? Não concordo de maneira nenhuma, né? Até porque a gente percebeu, acompanhou, Berenice, um aumento exponencial da aquisição de armas ilegais no Brasil, nas mãos dos cidadãos de bem, e a gente não viu, Berenice, é incrível isso, né? Que esses últimos anos que a gente viveu aqui no Brasil, toda a narrativa criada pelos desarmamentistas caiu por terra. Disseram que com o aumento das armas nas mãos dos cidadãos haveria bang-bang, as pessoas iam se matar no trânsito, de que haveria aumento de criminalidade, aumento de crimes praticados no âmbito do lar, de que essas armas seriam desviadas para o crime. Então, absolutamente nenhum desses argumentos a gente viu na prática. Muito pelo contrário, o aumento das armas de fogo nas mãos dos cidadãos de bem, houve uma diminuição significativa de aproximadamente 30% no número de homicídios, o que afasta de maneira peremptória esse argumento de que mais armas, mais violência. Muito pelo contrário, mais armas nas mãos dos cidadãos de bem, menos violência. Agora, o que ocorre com o PT é que ele tem uma discriminação, uma política desarmamentista histórica e não é baseada em argumentos, não é baseada em fatos concretos, mas é baseada tão somente numa ideologia que quer desarmar o cidadão, que quer deixar o cidadão refém, o cidadão vulnerável, sem possibilidade de se defender e dependendo exclusivamente do Estado, quando a gente sabe que o Estado não consegue proteger o cidadão minimamente nem nos centros urbanos, muito menos nas áreas rurais. Né? Então, é uma falácia tudo isso, e eu acho que esse decreto que está saindo, eles prometeram para sexta-feira agora, que em relação aos atiradores, aos CACs, vai trazer muito mais dificuldade, muito mais rigor para os atiradores, mas com um aspecto muito revanchista, político, porque o governo do PT sabe que os atiradores, em sua imensa maioria, votou no presidente Bolsonaro e não no presidente Lula. Então, como uma forma de revanchismo político, eles têm feito toda essa reformulação dos decretos das regras para os atiradores, o que vai ser muito ruim para os atiradores, para os brasileiros, para os cidadãos que querem ter uma arma, seja para praticar o esporte, seja para se defender. O PT alega, inclusive, que os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentaram os índices de violência. O senhor que acompanhou aí nesses últimos 4 anos no seu estado, o índice de violência aumentou mesmo ou não? Não aumentou. E veja, Berenice, eu trabalhei boa parte da minha carreira como delegado de polícia na delegacia de homicídios. Então, eu posso falar com conhecimento prático, digamos assim, de investigação em crimes dolosos contra a vida, de que as armas de fogo legais utilizadas para a prática de homicídios é praticamente inexistente. De verdade, se você for fazer uma análise dos crimes de homicídio, praticamente nenhum é utilizado com arma de fogo legal. O bandido ele não vai lá no mercado, na loja de armas, para comprar arma, né? Isso já vem lá do mercado ilícito mesmo. E o cidadão que tem a sua arma, que passa por tanto rigor para conseguir ter esse direito assegurado, ele não sai por aí ostentando arma, apontando, atirando, procurando confusão. Isso não acontece. As pessoas faziam uso do porte de trânsito, da sua casa para o clube de tiro, e a gente não via o histórico das pessoas se ameaçando, puxando arma. Isso não existe. Se aconteceu algo pontual, acontece em qualquer segmento. Agora, eles têm uma estratégia muito clara de muitas vezes pegar um caso pontual e trazer para a regra geral, o que é uma estratégia bastante covarde. Mas, na prática, Berenice, eu acompanhei de perto e não via
atiradores utilizando armas para praticar homicídios ou para praticar qualquer crime que seja, tá? Então, uma falácia, esses crimes não aumentaram, pelo contrário, os crimes contra a vida diminuíram durante a gestão do presidente Bolsonaro, diminuíram de maneira histórica e significativa, tá? E eu tenho certeza que um dos argumentos mais concretos, mais plausíveis para essa diminuição foi sim o acesso das armas de fogo legais nas mãos dos cidadãos cumpridores dos seus deveres. Pois é, e só para finalizar esse assunto, lembrar que existe ainda uma teoria, né, que a ideia de desarmar a população é justamente para que, num caso de uma guerra civil, que o povo se revolte contra o Estado, que eles não tenham ferramentas para poder guerrear, para poder, de fato, bater de frente com o governo. Mas vamos encerrar com um assunto leve agora, né, deputado, e falar a respeito de um projeto seu que abrange a questão do turismo. A gente, afinal, está falando do Nordeste, né, que tem vários paraísos, lugares belíssimos, e o senhor apresentou um projeto para o fortalecimento desse setor. Queria que o senhor explicasse um pouco mais o que é essa Rota Costa dos Corais, quais são os benefícios e chances de ser aprovados no Congresso. A gente costuma dizer que a gente mora onde as pessoas vêm passar as férias, né? Então, realmente um local muito bonito, as nossas praias são belíssimas, as praias urbanas, sem dúvida, são as praias urbanas mais bonitas de todo o Brasil. Então, assim, visando ao fortalecimento do turismo em Alagoas e no Nordeste, e também no Brasil, para atrair turistas de fora, a gente protocolou um projeto de lei criando oficialmente a chamada Rota dos Corais, porque a Rota dos Corais já existe na prática, né? Mas sem incentivo, sem fomento do Estado. Essa Costa dos Corais, que abrange aí os estados de Alagoas, boa parte dos estados de Alagoas e Pernambuco, precisa sim de fomento, Berenice, que o Estado, que o Ministério do Turismo pratique políticas públicas de incentivo para que esses turistas eles possam usufruir desses pontos. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, enfim, vai trazer desenvolvimento para a nossa tão sofrida região Nordeste aqui, os estados de Alagoas e Pernambuco, que está precisando sim de políticas efetivas e não de assistencialismo. Os políticos eles se perpetuam aqui em Alagoas, Berenice, as pessoas de fora não conseguem entender como é que essa votação tão expressiva por parte desses políticos que não mudam em absolutamente nada a realidade dos nordestinos, mas infelizmente por uma questão de assistencialismo. Eles fazem esse trabalho de maneira muito forte aqui, sabe? E acabam fazendo o chamado voto de cabresto e se perpetuando no poder, impedindo que o Nordeste possa progredir, possa avançar e possa se desenvolver, assim como outros estados do Sul e Sudeste e de outras regiões do Brasil. Mas a gente tem muita fé em Deus, com muito trabalho a gente vai se livrar disso em algum tempo. Não sei se no curto espaço de tempo, se no longo. O Brasil, mais uma vez, uma reviravolta, para mim, um regresso aí com o retorno do PT e as suas figuras carimbadas, que são tão conhecidas nas operações policiais. A gente muitas vezes perde um pouco ou perde muito das esperanças, mas eu acho que a esperança a gente não pode perder nunca, mesmo passando por isso. Talvez seja um remédio amargo que a gente tem que experimentar para voltar, para saber o que realmente significa essa turma no poder, que eles não estão preocupados no avanço do Brasil, nem com a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, mas estão somente com o poder, com a perpetuação do poder, e só quem melhora, só quem progride, só quem avança são os seus apadrinhados, são aquelas pessoas que fazem parte daquela rodinha ali de amigos íntimos, e a população fica à míngua, sofrendo, esperando as migalhas que esse pessoal acaba lançando nos períodos eleitorais. É isso aí. Deputado Fábio Costa, obrigada, viu? Foi uma honra falar com o senhor, esse bate-papo, tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está nos assistindo. Obrigada mesmo. A honra é minha, Berenice. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar conversando aqui. Desejo mais sucesso ainda para você e estou por aqui sempre à disposição, tanto aqui no teu programa, Fator Político, quanto também lá em Brasília, né? Então, nosso gabinete está de portas abertas e vamos avançar e vamos fazer sempre o melhor para o Brasil. Obrigado e bom trabalho. Valeu. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.